Olá Sílvia, muito boa tarde, muito obrigada por teres aceito este convite para virmos falar aqui sobre um tema tão especial, sobre as mulheres, que a maior parte das mulheres tem e acha que só os filhos é que têm. E hoje nós vamos esclarecer isto, não é? O que é isto afinal do TDAH e em que é que nos prejudica, quais são os sintomas e também as coisas boas do TDAH e como equilibrar este perfil comportamental, não é? Este estado emocional. Mas antes eu vou-te pedir para tu te apresentares, dizeres de onde vens, de quem és, o que fazes, porque é que estamos aqui a conversar as duas. Explica-nos tudo, conta-me tudo. Então, boa tarde. Em primeiro lugar, quero-te agradecer aqui o convite. É sempre maravilhoso aqui as nossas conversas. Então, eu sou a Sílvia Balbino, sou mentora terapêutica e palestrante e eu ajudo aqui as mulheres a levar uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, gerindo as suas emoções e a sua mente, porque tudo está na nossa gestão emocional e mental. E hoje vamos falar aqui sobre o TDAH e também como é que nós podemos, ambas as duas terapeutas, ambas as duas com várias ferramentas e, além disso, também algo que nos apaixona em comum às duas, que é a aromaterapia. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Então, a Sílvia, uma mulher, isto nós vamos direto ao assunto porque nós queremos estar aqui uma meia horinha e, portanto, nós queremos trazer o máximo de conteúdo para todas as mulheres que nos estão a ver, que nos estão a ouvir e trazer o máximo de dados para que elas consigam identificar, que normalmente essa é a grande dificuldade, é nós achamos que o nosso filho ou a nossa filha é hiperativo, que não consegue estar com atenção a nada, que espalha os brinquedos todos, que faz isto, faz aquilo. No caso de adolescentes que nunca estão quietos, que nunca estão parados, que não estão bem em casa, que não conseguem estar sossegados a fazer isto, a fazer aquilo, que o quarto está todo desarrumado, que espalham tudo e mais alguma coisa e que são muitos conflitos dentro da família, não é? E das nossas relações, porque nós não conseguimos olhar para nós e identificar. Eu acho que esta que é a maior dificuldade, é quando a mulher identifica este comportamento e realmente consegue encontrar ferramentas para atenuar tudo isto e canalizar esta energia para as coisas boas, porque ter TDAH dá-nos determinadas características, nós temos determinadas características, e eu estou a dizer nós temos. Nós temos, mas quando nós aprendemos a canalizar esta energia, estas características, é fantástico. Então, primeiro, vamos aos sintomas. Tu queres-nos dizer aqui quais são alguns sintomas que tu identificas? Então é assim, antes do que tu estavas a dizer, acho que aqui é o que eu costumo dizer isto muitas vezes, é tu para poderes transformar seja o que for, tu tens que ter clareza. Logo, tu tens que perceberes, te observar a ti, isto faz parte do autoconhecimento, de quais são os teus comportamentos, quando é que tu entras em stress, quando é que tu estás mais ativa, para que tu possas perceber realmente se tens aqui o TDAH. Então, fundamental nós estarmos atentas a nós próprios, porque depois nós vamos conseguir transformar. E eu posso dizer que, antigamente no meu tempo não se falava em TDAH e mesmo déficit de atenção e tal, pronto, eu sempre fui muito boa, mas nunca fui organizada. Ainda hoje, a organização é uma dificuldade em mim. E já estou a dizer aqui um dos pontos. Claro. Um dos sintomas é esta falta de organização. É. Ou seja, eu tenho milhentas ideias, surgem milhentas ideias, mas depois a organização, eu costumo dizer, eu consigo me encontrar no meio da minha desorganização. Tal e qual, isso mesmo. Mas eu sabendo isto, utilizo as milhentas ideias para produzir, a parte da organização, o que é que eu fiz? Deleguei. Tal e qual. É essa inteligência que nós temos que ter, essa capacidade de autoanálise para depois saber como conduzir o processo.
Exatamente, porque nós não temos que ser bons em tudo e não temos que saber fazer tudo. Então, nós aqui observando, ok, então se eu tenho dificuldade aqui, no meu caso, na organização, e ela faz-me falta para o meu negócio, então por que não delegar em alguém que é ótimo em organização? Tal E e eu qual. fico com mais tempo para as pipocas saltarem de ideias. Tal e qual. Sabes o que é que eu costumava dizer? Eu costumo dizer que se eu tiver 3 ou 4 assistentes, eu tenho imenso trabalho para todas elas. Eu dou-lhes imenso trabalho a todas. E muitas vezes há uma das características que uma delas é de facto a desorganização, outra é começar as tarefas, começar uma tarefa. A pessoa acorda, esta mulher acorda cheia de boa vontade, cheia de planos. Hoje eu vou arrumar a casa, não vou fazer mais nada sem arrumar a casa, por exemplo, ou fazer esta tarefa. Hoje vou passar a ferro, ou hoje vou chegar ao meu emprego e vou fazer isto. Então tem aquele planeamento todo e aquela certeza absoluta, mas é só até pôr um pé fora da cama. Assim põe um pé fora da cama, começam a surgir uma série de ideias e mais isto e mais aquilo, e começa uma e não acaba, porque já vai começar outra. Começa isto e não acaba, já vai começar outro. Começa a ver um programa de televisão, mas entretanto pensa que no telemóvel deve estar a passar alguma coisa gira e vai ao telemóvel buscar, ver o que é que se está ali a passar. Entretanto, não está com atenção nem ao telemóvel, nem ao programa que está a ver, nem ao filme, e depois vai voltar atrás porque afinal aquilo até era interessante. Ou seja, é de facto um fluxo de informação grande que chega a uma psicóloga que eu gosto muito, psiquiatra que eu gosto muito, que ela diz: a nossa cabeça aquece com tantas ideias. E é verdade, eu sinto mesmo esse calor fisicamente, pela quantidade de ideias que chega constantemente. Ó Sílvia, e relativamente ao tempo, chama-se mesmo time blindness, que é nós começamos a fazer uma coisa e achamos que aquilo vai demorar 10 minutos. Quando damos por ela, já passaram 3 horas. É, né? Experiência que tu tens, o que é que tu nos queres dizer sobre isto? Olha, por exemplo, até mesmo aqui, como eu sou mentora terapêutica, tenho muitas aulas individuais e aulas em grupo. Eu tabelo para um horário, mas eu fico tão entusiasmada que em vez de 1 hora é 1 hora e meia, em vez de 1 hora e meia, 2 horas, até mesmo nas lives, eu fico tão entusiasmada que nós entregamos. Porque o TDAH não é mau. É ótimo. É ótimo, nós temos é que saber usá-lo a nosso favor. Tal e qual, é só isso, mais nada, é só aprender a fazer isso, mais nada. Mesmo nas crianças, isto é a minha opinião pessoal, isto de colocar rótulos, para mim, mexe. Eu não acho que se deva colocar rótulos. Colocar rótulos e depois até usar determinados químicos para acabar com esta atividade. Exatamente, porque os químicos o que é que vão fazer? Em tudo. Os químicos vão tratar um sintoma. Vão camuflar um sintoma. Eles não vão ao foco, não vão à causa. E nós precisamos ir à causa para resolver. Não é químicos que nos vão ajudar. E posso dizer, e tu sabes bem da minha história, não tem a ver com isto, mas eu durante anos, eu tenho psoríase, e durante anos coloquei químicos no meu corpo, desde os 9 anos. Claro. Químicos, que só camuflavam. Claro. Agora eu estou a tratar da psoríase de forma natural e ainda à causa. Tanto emocional e mental, como à parte física, porque elas estão todas sempre ligadas. Obviamente. E isto é fundamental. É fundamental, até porque quando nós temos uma torneira com uma mangueira a deitar água para o chão da sala, nós não vamos buscar a esfregona, vamos a correr fechar a torneira. Então temos que ir à causa dos problemas, temos que entender a causa.
Porquê que isto é assim? Porquê? Se calhar é a minha natureza e agora eu tenho que aprender a lidar com ela. Eu tenho que aprender a lidar com tudo isto. Eu, por exemplo, tenho uma criatividade gigante, que é uma das características, como tu já referiste, das pessoas com TDAH. É uma criatividade enorme. E muitas vezes, uma das características que estas pessoas têm é tu és convidada para ir a um sítio, por exemplo, mas depois em casa tu estás a fazer uma atividade e aquela atividade, que é uma das características, é o hiperfoco, portanto é o foco em demasia, aquela atividade está a ser tão empolgante para ti, está-te a dar tanto gosto, está-te a dar tanto prazer, que é aí que veio o time blindness, que é tu esqueces do tempo, quando dás pela hora, já foi. Não é? E, portanto, tu continuas a fazer aquela tarefa, porque tu estás mergulhada ali dentro, porque as ideias estão a surgir e isto és tu. Né? E depois no fim vai sair aquele trabalho fantástico, seja um prato novo na cozinha que nós estamos a criar, seja um programa, no nosso caso, não é? Que são programas de desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que eu adoro criar e adoro fazer para as minhas alunas. Então, seja um programa novo, seja isto, seja uma atividade nova, seja... Eu tenho uma série de retiros, nenhum é igual. Nunca. É isso aí. Nós já estava a falar, num vídeo que fiz para o Instagram, como é que surgiu o meu evento, o Círculo das Fênix. Foi isso. As minhas ideias começaram aqui e eu montei tudo depois de uma meditação, montei as pecinhas todas na minha cabeça e bora! E lancei aquilo naquele dia. E para nós, aquilo já está a acontecer. Já. Não há, isso vai correr mal, não sei se as pessoas vão gostar. Nós já estamos ali a viver aquilo, portanto, aquilo vai correr bem. Aquilo vai ser o máximo. E realmente depois vai ser o máximo. Então, Silvia, que outras características têm estas mulheres com TDAH? Há também aqui uma característica que muitas das vezes não se fala que está associada ao TDAH, como, por exemplo, a baixa autoestima. Muito, sim. Em adolescente, em criança, se isolar um pouco. Porque acaba por... É como se a tua mente fosse muito mais rápida do normal, vá. E parece que as pessoas não compreendem. Tal e qual, não compreendem mesmo. Por exemplo, agora estamos a falar nisto e está-me a vir aqui à mente. É isso mesmo. Eu, no segundo ano de escolaridade, a professora disse: a Silvia já é tão boa que ela já consegue o que os do terceiro ano estão a aprender, porque aquilo era uma escola onde estávamos todos juntos, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E a professora ainda ponderou passar-me 2 anos de seguida, ou seja, eu passava do segundo para o quarto. Só que depois teve receio, pronto, falou com a minha mãe, porque cá está. E fluindo tão bem, a minha capacidade de retenção das coisas, do meu foco, era tão boa que eu conseguia passar logo de ano. Claro. Só que depois cá está. Quando não se entende, quando não há aqui o acompanhamento dos professores, dos pais, estas crianças tendem a ficar isoladas, mais isoladas. E porquê que tu achas que estas crianças depois se isolam? Esse é um aspecto fantástico que acontece nas crianças, mas acontece muito nos adultos. E a mulher que se isola... Porquê que a mulher se isola? A mulher que se isola não é o caso, mas a mulher que tem muita criatividade e às tantas dá por si isolada. Isto é... Olha, nós temos aqui umas queridas que estão aqui a assistir. Sejam muito bem-vindas. Obrigadas por estarem aqui connosco. A Helena, que está em Londres, está aqui a mandar uns beijinhos. A Susana está na Suíça. A Ação está aqui. Olha, a Ação está aí perto de ti. A Albertina está em França. A Lourdes está na Alemanha. Muito bem-vindas, queridas. Digam-me aqui, se querem colocar aqui alguma questão, coloquem nos comentários que eu e a Silvia respondemos com muito gosto. Silvia, porquê que tu achas que uma mulher que tem esta hiperatividade de repente se isola? Porquê que ela se isola? O que é que tu achas? Porque
muitas das vezes cá está, não é compreendida. E se ela não tiver a sua autoestima boa, se ela não se amar como ela é, e outra coisa é, nós tentarmos encaixar em padrões. A sociedade tenta-nos fazer todos sermos iguais, encaixar dentro da caixinha. E quando nós somos fora da caixa, porque realmente somos fora da caixa, somos as ovelhas negras da família, somos, né? Pronto. Somos tudo, é verdade. Somos tudo. Somos esquisitas. Aquilo é esquisito. É difícil as pessoas nos aceitarem. Logo, é muito difícil. Se nós não temos uma autoestima fortalecida, se nós não nos amamos, a opinião dos outros vai interferir connosco. Invade, não é? Mas agora há outro ponto maravilhoso, que é quando a autoestima está em equilíbrio. Quando a autoestima está em equilíbrio, esta mulher isola-se porque não quer estar constantemente a explicar tudo e mais alguma coisa. Sim, porque ela não precisa de explicar nada. Não é? Portanto, se o ambiente à volta dela é algo que ela já está muito mais à frente, ela sente que está ali a perder tempo, sente que não se identifica, sente que não... E então ela prefere estar sozinha no seu mundo, não é? Exatamente. E além disso, ela prioriza muito a sua paz também. E deixa de tentar encaixar em padrões. Um almoço de família, porque todos têm que ir. Mas se para ti não faz sentido naquele momento, tu estás muito mais virada para a tua criatividade, tu não vais e ponto. E para a tua paz. É para a tua paz, é isso. Se aquilo te vai alterar, então tu vais ficar na tua paz. Se sabes que aquilo vai alterar, está ali algum agente que te vai alterar, então tu vais ficar na tua paz. Isso não é isolar-se. Isso não é isolar-se, isso é uma escolha. É uma escolha inteligente da mulher que tem TDAH. Então, o TDAH, quando é bem conduzido, por quem sabe conduzir, a mulher tem esta situação de que começa tarefas... Por exemplo, uma mulher que começa uma tarefa e não termina, começa outra e não termina, é normal ter a roupa aos montes em casa, é normal ter os papéis todos no monte, é normal ter a louça para lavar daqui a um bocado, é normal que chega à casa, as compras do supermercado ficam uma aqui, ficam uma... Isto é normal. Numa mulher com isto, é normal. Se ela souber conduzir isto, ela não é que passa a ser muito arrumadinha, mas ela passa a ser muito mais tranquila, porque esta mulher começa uma tarefa e não acaba, começa outra e não acaba. Portanto, ela quis ir começar a passar a ferro, vamos supor. Ela antes que quer ir lavar a roupa, arranja a roupa toda para lavar, enche a máquina, mas não põe o detergente e não carrega no botão, por exemplo. Ela monta a tábua. Porque antes tanto lembro assim a louça na... Vai pegar a roupa toda e põe ali na mesa ao lado para começar. Mas não começa, ela não liga ao ferro e não começa, porque entretanto lembra-se que os filhos estão a chegar para almoçar e vai... Ou seja, ela chega ao fim do dia, está cansadíssima e há uma frase que é comum, que é muito conhecida, que ela diz assim: estou farta de trabalhar e não tenho nada feito, eu não fiz nada, parece que eu não fiz nada e estou cansadíssima. Então, estas mulheres com muita facilidade, quem está à volta delas, o que é que diz? É desorganizada, é desarrumada, é trapalhona com as suas tarefas, não tem organização nenhuma, não tem isto, não tem aquilo, e esta pessoa não é compreendida, e isto leva a um caos emocional chamado compulsão. Exatamente. Compulsão por comida, compulsão por compras, compulsão por saídas, por exemplo, compulsão por milhentas coisas. Porque as saídas, por exemplo, é uma das fugas, era uma das fugas que eu tinha, que era, eu não preciso, se eu não estiver em casa, eu não preciso me justificar porque é que eu não acabei aquela tarefa. Claro. Então, e lá fora há outro mundo. Exatamente. Que não vê o que se passa em casa. Era isso. Uma prova e que gosta de mim como eu sou, foliona. Exatamente, era isso. Mas, entretanto, a minha casa está fechada com o meu TDAH lá todo misturado. Exatamente, mas isso era a Sílvia antes de perceber tudo isto e de perceber como é que podia jogar com o TDAH a meu favor.
Claro, tu disseste uma coisa muito valiosa, como tudo, que é, eu percebi a mim que estar desorganizada, que era o meu dia-a-dia. Então eu fiz algo que foi delegar. Portanto, tu tens uma equipa à tua volta a quem tu delegas determinadas tarefas e enquanto tu te ocupas daquela que te enriquece, que te faz sentir bem, com a autoestima elevada, tudo isso. Então, essa é uma forma que tu tens de conduzir esse comportamento. Outra forma, por exemplo, é reduzir tarefas. E eu recomendo um livro a toda a gente que se chama Uma Única Coisa. Este livro é fenomenal para quem quer começar a perceber que a mente, quando começa uma coisa e acaba outra, ela fica educada e rotinada a levar-nos a ter esse comportamento, mas começar uma coisa e acabar. Então, é muito engraçado porque nós, quando começamos este processo, por exemplo, vamos voltar àquela senhora que está em casa e que vai buscar a roupa ao cesto da roupa e leva para o pé da máquina, mas depois não a põe dentro da máquina e vai ligar e vai montar a tábua. Neste momento ela pensa, não, eu ainda não terminei aquela tarefa. E volta à máquina, e volta a pôr a roupa na máquina, e põe os detergentes todos, liga o botão, e agora sim, a máquina está a lavar. Agora posso ir botar a ferro. Então, por exemplo, não é? Quem diz isto, diz na empresa, diz nas relações, por exemplo, não é? Combinar uma coisa depois com o marido, e depois já não é aquilo, depois é outra coisa. Uma circunstância que se nota muito é os miúdos dizem uma coisa e a mãe está a pensar em 10 mil. E depois eles dizem, mas não ouviste nada do que eu estava a dizer. Ouvi. E ouvi. Ou então, 3 dias depois do evento, mãe, vou aos anos da Gabriela. Então, mas não me disseste. Eu disse, mãe, não me disseste. Se calhar disse, a nossa cabeça é que está não sei aonde. Então, isto são tudo sintomas de pessoas, de mulheres com TDAH. Sílvia, o que é que te ajudou imenso? Eu a mim sei o que é que me ajudou imenso e também sei o que é que te ajudou imenso. Uma das coisas que tu fizeste. Primeiro, cá está, foi esta busca do autoconhecimento e ir começando a perceber tudo isto. Depois, cá está, como tu estavas a dizer também no livro, ir aqui reprogramando a minha mente, meditando e tudo isso. E hoje em dia, desde que foste tu que me apresentaste aqui os meus aliados, por exemplo, toda a gente tem visto os meus vídeos, que eu estou a fazer um vídeo e de repente estou a colocar uma gotinha de frankincense debaixo da língua. Porquê? As pessoas perguntam, mas porquê é que tu estás a fazer? Frankincense é assim o rei dos óleos. E o frankincense, depois é assim, houve uma coisa que ainda não falamos aqui, que é, normalmente as mulheres que têm TDAH têm um desenvolvimento espiritual, não estamos a falar de religião, estamos a falar de conexão muito mais elevado. É muito mais fácil nós nos conectarmos com a nossa essência, com o universo, seja lá com o que for. E este frankincense vai nos ajudar, cá está, nós estamos exatamente conectadas connosco. Tal e qual. E fazer esta conexão e usarmos o nosso foco mesmo para fazer uma coisa de cada vez. Tal e qual. Estarmos ligadas àquilo que estamos presentes no aqui e agora. Completamente presentes no aqui e no agora, porque a chave para muitas coisas, ansiedade, stress, etc., é vivermos no momento do aqui e do agora. Tu sabes que há muitas pessoas que não conseguem perceber esse conceito? Há muitas pessoas. Porque anda tudo piloto automático, Ana. Completamente piloto automático. Agora vou fazer isto, agora vou fazer aquilo. Olha, nós temos aqui a nossa Sandra, do Canadá, que nos está a dar aqui uma chave magnífica. Ela diz, não sei se já foi falado, mas eu gostaria de saber o que é que pode acontecer se cortarmos essa criatividade. O TDAH tem outras vertentes?
como o diz, não consegui ver. Olha, Sandra, isso é a Susana. A Susana é que tem esta questão. A Sandra diz, eu estou a identificar-me, mas comigo eu tenho tudo organizado e limpo no exterior. Olha aqui que giro. No exterior, ou seja, onde todos conseguem ver. Mas dentro dos armários e gavetas, a organização falha muitas vezes. Que constatação maravilhosa, Sandra. A Sandra está no Canadá, a Susana está na Suíça. Então, quando nós cortamos esta criatividade, nós temos uma coisa que nós temos assim, seguro, chama-se enxaquecas e outra coisa chama-se depressões. Quando nós cortamos a nossa criatividade, porquê? Porque é algo natural nosso. É algo natural. Eu passei por esta situação onde não podes ser assim, não podes fazer isto, não podes não sei o quê, tens de estar aqui, tens de estar quieta, tens que. Nós temos um problema grave com o tens que. Se for combinado, se for organizado, se for planeado, sim senhora, nós integramos aquele planeamento e nós conseguimos fazer aquilo. Agora, o tens que, como autoridade, ordem, com autoridade não, nunca, não. Porque a criatividade está muito ligada à intuição. Atenção, esta criatividade nasce toda do nosso chakra laríngeo, é a nossa expressão, é a nossa capacidade de nos expressarmos no mundo. Quando a criatividade é cortada, não passa, não é? Então a expressão também não acontece. O que é que acontece? Problemas de tiroide. Portanto, hipertiroidismo, garganta, hipotiroidismo, nódulos na garganta, rouquidão e, consequentemente, este chakra está diretamente ligado com o asna e com o cardíaco. Portanto, a ansiedade, a depressão, as mágoas, tudo isso começa tudo a emergir. Portanto, quando nós temos estes sintomas, sei que eu e hoje e a Sílvia viemos aqui trazer alguns dos sintomas, não é, Sílvia? Portanto, a desorganização, começar uma tarefa depois e umas tarefas umas atrás das outras, o estar alguém a falar e estar sempre a interromper a pessoa, não deixar a outra pessoa falar, porquê? Porque o fluxo de pensamentos é tanto que nós temos, não é? E esta que acabaste de falar agora é nós não lidamos bem com ordens. Nós somos rotuladas das rebeldes. Tal e qual. É ou não é? Não pode aturar. Ninguém a consegue aturar. Mal feitio. Mas não é. Não é. Já está. Se for como tu estavas a dizer, se for combinado, se for estruturado, na boa. Claro. Agora, tens que fazer, essa coisa do tens que fazer, a mim... Falta-me logo ar. Se eu tenho que fazer aquilo, se calhar eu já não posso ir fazer aquilo que eu preciso, que a minha mente obrigada. Tudo que seja obrigação para mim... É uma chatice. É uma chatice. É uma chatice. E a impulsividade? Também. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sobre a impulsividade, comprar tudo aquilo que nós não precisamos e depois dizer, já não tenho dinheiro. Não sei porquê. Eu mais gorda. Essa nunca sofri. Mas sim, impulsividade, sim. E impulsividade de resposta, como tu estavas a dizer. A minha impulsividade era muito de resposta. Hoje já não, porque eu já... Claro. Eu observei e sei como contornar. Mas a impulsividade de resposta era... Eu tinha sempre a resposta na ponta da língua. E feri-se que eu fosse ferir, e depois ficava eu ferido, e depois discussões. Pronto. Muito impulsivo. Exatamente. Então, a impulsividade nas respostas, o dizer coisas que logo a seguir eu quero ir buscar aquilo que acabei de dizer e já não posso, comprar coisas que realmente eu não preciso, eu não paro para pensar, e depois há aquela agitação
interior, que é a tal história, nós até podemos... Há senhoras que dizem assim, estar quieta no sofá, não tenho feito para isso. Eu quando comecei a meditar, Ana, eu não conseguia estar parada. Não consigo meditar. Eu criei o meu método de meditação a caminhar. Porque eu não conseguia estar parada. E as pessoas diziam, tens de estar ali parada. Eu dizia, mas eu conseguia lá estar parada? Não. Há aquelas mulheres típicas, na altura do Covid, tão bom ficar em casa parada. E eu, que horror, ficar metida em casa. Mas esta sou eu, a Sílvia. Tal e qual. Eu fiquei muito bem em casa porque eu fiquei numa casa com 4 pisos, que era a minha casa na altura, eram 4 pisos de casa. Eu tinha uma regie de gravação em cada piso. Como estávamos no Covid, ninguém lá podia entrar. Então aquilo foi um castelo para mim, que foi uma coisa maravilhosa. Não, para mim foi a minha salvação, porque aproveitei o tempo que não estava a trabalhar para estudar. Claro, foi exatamente. Transformei a minha vida. Olha, Sílvia, e aquelas mulheres que se esquecem de tudo e de nada, esquecem-se da carteira, esquecem-se das chaves, passam a vida à procura das chaves, passam a vida à procura da carteira, esquecem-se dos filhos, chega a hora de ir buscar as crianças, nunca mais se lembram, e que têm que pôr lembretes para tudo e mais alguma coisa. Por cá está. Eu, por acaso, essa também não tenho, mas tenho alunas minhas que têm. O pensamento está em tanto lugar, tens tanto pensamento que acabas por esquecer de tudo. Claro. Porque a tua mente está ali a trabalhar. Mas ela não pode estar sempre a trabalhar, é mesmo com um carro não pode estar a trabalhar 24 horas. Tal e qual. E então temos que ser nós a acalmá-la, não é? Temos de ser nós a acalmá-la. Como é que nós podemos acalmar a mente? Então, onde é que ele está? De que forma é que nós podemos acalmar a mente? Por exemplo, aqui, ainda hoje, numa sessão, estava a dizer que o lavanda, o Serenity, por exemplo, colocarmos uma gotinha na mão, esfregarmos e simplesmente fazer uma respiração consciente aliada aqui ao nosso lavanda, nós já vamos conseguir acalmar e fazer uma coisa de cada vez. E pensar numa coisa de cada vez. Então, nós temos essa circunstância. E nós conseguimos educar essa circunstância, portanto, esse comportamento hiperativo, através de algo que vem trespassar a barreira hematoencefálica do nosso cérebro. E os álcoois existentes nos óleos essenciais, porque eles têm álcoois na sua composição, são das únicas substâncias conhecidas pela ciência, pelo homem, pela humanidade, que consegue passar essa barreira e interagir com os nossos neurónios. E é aí que os nossos neurónios recebem esse alimento, essas substâncias e conseguem realmente tranquilizar. O caso do lavanda, como tu estás a mencionar, nós temos o Adaptive, que é uma energia que cheira maravilhosamente bem, mas os óleos essenciais, pelo menos os da doTERRA, não são desenvolvidos para cheirar bem, são desenvolvidos para promover um bem-estar em alguma circunstância. Nós as duas trabalhamos a nível emocional, os óleos essenciais a nível emocional, podem ser trabalhados a muitos níveis. Nós as duas trabalhamos muito a nível emocional, mais a nível emocional. Então, por exemplo, o Clarissage é específico, é especial para a mulher. Nós temos que parar de pensar que a mulher e o homem têm a mesma composição. Não temos. Nós somos diferentes e temos mesmo de ser diferentes. O feminino e o masculino é diferente e nós não é claro que não está em causa se é melhor ou se é pior, isso nem sequer se põe em causa, é diferente. E a mulher precisa de integrar essa diferença e trazer para si esse autocuidado. Eu acho muita graça, sem achar graça nenhuma, quando alguma senhora me diz: o meu marido não acredita nisso. E eu penso, mas o que é que ele tem a ver com isso?
Exatamente. O que é que o meu marido se ia meter neste meu assunto alguma vez? Então, mas isto sou eu, é uma necessidade minha. Quando muito, se ele estiver interessado, se ele quiser saber, se ele quiser opinar, se ele quiser usar, maravilhoso. O meu já usa. Fantástico, não é? Cá em casa já toda a gente usa. Às vezes o meu filho diz, mamãe, tu dá-me assim, dá-me a cabeça, já vai aí à caixinha, tens aí... tá bem. E lá vai ele buscar... Ainda no outro dia tinha um espetáculo de dança. Mãe, faz-me já aquele xarope milagroso porque eu estou a ficar constipada e eu não posso estar constipada para o espetáculo de dança. Que é das melhores coisas que nós podemos fazer, é ensinar, educar os nossos filhos a cuidarem de si de forma natural. Porque hoje, já há muito tempo, que nós percebemos que no caso da hiperatividade, os pais têm alguma dificuldade, alguns, não é? Têm alguma dificuldade em perceber isto é hiperatividade em si, olham só para as crianças que não param quietas e realmente as crianças se pararem quietas talvez não seja o melhor sinal, talvez não seja o melhor sintoma, porque as crianças estão enquanto crianças fazem a sua criatividade toda e, portanto, esta atividade... E eu ainda vou mais... Isso é muito assim polémica, que é essa criança hiperativa, essa criança com TDAH, será que a mãe não tem TDAH? Sim. Será que a mãe ou o pai não tem? E vai ser, se for conduzido, vai ser com certeza uma pessoa de sucesso. Porque assim, o meu filho era agitação em criança. A minha Mariana não, o Ricardo sim. Mas era nessa altura que eu estava a bloquear para caber no mundo dos outros. Tal e qual. E era na altura que a mãe estava a entrar à beira da depressão. Tal e qual. E ele cada vez estava mais agitado. Porque eu também tentava a ele dizer, tens que fazer assim. Aquilo que eu odiava e que lutava internamente, eu também não compreendia no meu filho e dizia, tens que fazer assim. A partir do momento em que eu fui curando em mim, fui curando nele também. Sílvia, uma das coisas que nós temos um processo que já caminhamos juntas há algum tempo, um dos processos que tu começaste, porque para mim é assim que se faz, e foi essa recomendação que na altura fiz e tu seguiste, e porque lá está, o que nos é aconselhado, se nos fizer sentido, nós seguimos, o que nos é imposto não. É não. E isto não é mau feitio, é uma defesa, não porque alguém nos vai fazer mal, mas porque nós sabemos que não seguir a nossa criatividade, não seguir o nosso fluxo energético, nos vai trazer... Eu, por exemplo, fico logo cheia de dores de cabeça, fico cheia de dores de estômago, as minhas costas ficam com um peso enorme, portanto... Eu, ao permitir que outra pessoa me venha com a sua autoridade impor determinadas coisas que estão contra o meu fluxo natural, eu bloqueio, eu ao autorizar isto, eu bloqueio-me a mim própria. Então, este estabelecer limites e o dizer não, e o dizer sim quando eu acho que é sim, e o dizer não quando eu acho que é não, é eu a proteger a minha energia. Uma das coisas que é fundamental é a parte intestinal. É fundamental isto e a mulher tem que perceber isto. Como é que foi, Sílvia? Cá está. Eu, com todo o meu conhecimento, ainda não tinha esse conhecimento que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Tal e qual. E fez ali um clique. Ok, então todos aqueles químicos, todas aquelas emoções, tudo isso foi sendo acumulado no meu intestino. Então, eu tive que começar primeiro por desintoxicar, desinflamar o meu intestino. Então, ainda hoje eu continuo, e o meu marido está a fazê-lo também, com os meus amigos. Tal e qual. E ainda mais o meu Lemon.
E isto transformou internamente, transformou o meu corpo, perdi peso. Porque não era peso, era retenção de líquidos. Era o corpo inflamado. Claro. A psoríase diminuiu bastante, as minhas emoções acalmaram bastante e mesmo aquele cansaço foi desaparecendo ao longo dos tempos. Tal e qual. Tal e qual. Então, quando nós nos desintoxicamos, nós estamos a dar, é a mesma coisa que nós queremos estar tranquilas dentro da nossa casa e a nossa casa cheia de lixo, não é? Então a primeira coisa que nós temos que fazer, se queremos que a casa, se nos queremos sentir bem dentro de casa, a primeira coisa a fazer é retirar o lixo de casa, não é? E depois então é que nos começamos a sentir bem. Outra coisa que é extraordinária para o cérebro é o complexo de vitaminas B. E aqui eu tenho um complexo vitamínico que saiu agora na convenção há muito pouco tempo, portanto, na última convenção na Bélgica. Este complexo vitamínico é um suplemento alimentar inteligente, portanto é a nova vaga dos suplementos alimentares, ele é fenomenal. Eu estou a começar uma coisa muito gira que vai começar amanhã, que são as caminhadas Shinrin Yoku, vão começar amanhã e eu vou fazer durante imenso tempo. E vai vir a Monchique, está bem? A gente já tem data marcada, ainda não sei qual diz. Mas quem for perto de Monchique já se pode ir inscrevendo, porque é isso mesmo. Para setembro nós temos... Em setembro temos a nossa caminhada, no dia 20, portanto já temos aqui algumas datas que já estão aqui alinhadas e entretanto eu vou começar a publicar tudo, vou começar a informar tudo para estarmos juntas, que é exatamente para levar este conhecimento de bem-estar às pessoas, dar-lhes a oportunidade de elas poderem perceber que um aroma tem um efeito no nosso cérebro. Então, quando nós, por exemplo, eu nesse grupo estou a explicar, a incentivar as pessoas a alimentarem o cérebro justamente para trazer essa tranquilidade. Porquê? Porque quando nós chegarmos à floresta, ao jardim, ao parque e formos fazer os exercícios sensoriais, o nosso cérebro está mais tranquilo, tem uma maior clareza mental para o tal aqui e agora. Porque há pessoas que estão a olhar para a planta, eu estou a dizer agora vamos tranquilizar a mente e ela está a olhar para as sapatilhas da vizinha. Olha, são giras. Onde é que ela terá comprado isto? Quanto é que isto terá custado? E eu estou a dizer, e agora? Vamos imaginar, vamos sentir. E ela, olha, mas as sapatilhas da outra também são giras. Ah, que engraçado. Onde é que ela terá comprado aquilo? E, portanto, nós não estamos nada presentes no aqui e agora. Nós estamos em todo o lado, menos naquilo que se está a passar. Por isso é que o marido diz uma coisa e ela não ouve, não se apercebe. Portanto, quando ele diz, ok, então já sabes, domingo vou ao futebol com o Manel. Então, mas não me tinhas dito nada. Disse. Não me disseste nada. E muitas discussões e muitas questões nos relacionamentos acontecem justamente por esta circunstância em que, de facto, a mulher não cuida dela ou cuida muito pouco. Ela, em vez de olhar para a composição, quer do óleo, a composição do probiótico para os intestinos, o sabonete, ter um sabonete que é o Serenity, que é tranquilizante, para eu tomar o meu duchinho antes de ir para a cama. Portanto, igual que está tanto calor, nós tomamos um duchinho antes de ir para a cama. Então, se eu tomar o meu banho com algo que me vai tranquilizar, tudo isto vai interagir com as células do meu cérebro e, consequentemente, eu me vou sentir cada vez mais tranquila. Se eu alimentar o meu cérebro com um multivitamínico que é riquíssimo, em que as células do meu cérebro vão ficar mais alimentadas, com mais energia, para me trazer maior capacidade de foco. Portanto, quando eu penso, agora vou pôr a roupa a lavar,
Ok, eu vou à cesta, agarro na roupa, ponho na máquina, escolho o programa, ponho os detergentes, fecho a gaveta dos detergentes, ponho o programa, rodo ali o botãozinho para o programa certo, carrego no botão, comecei e terminei uma tarefa. Porque nós não podemos pensar que temos mágoas, temos experiências negativas na nossa vida, na nossa infância, adolescência, vida adulta, por aí na nossa adultícia e por aí fora, que temos problemas no emprego, que temos desgostos que vão acontecendo pela vida fora, como a partida da minha mãe, que foi agora há tão pouco tempo. Nós não podemos pensar que o nosso cérebro, que com todas estas situações negativas, que ele sozinho tem a capacidade de nos trazer boa disposição. Nós somos responsáveis por essa ajuda. Olha, agora estavas a falar nisso da tua mãe, a minha avó também faleceu há pouco tempo, e eu por acaso não tenho aqui perto porque dei à minha filha agora um dia do espetáculo de dança. O touch de Jasmine, para mim, tens aí? Pronto. Para mim o touch de Jasmine é daqueles que anda sempre comigo. E só não está comigo porque dei à minha filha no dia do espetáculo de dança, para ela levar antes do espetáculo. Porquê? Foi uma grande ajuda nesta altura da partida da minha avó, porque tu também falaste, cá está, tu partilhaste que na partida da tua mãe tu ias acalmando. Foi. No dia do funeral da minha avó, eu até fui fazer uma leitura e tudo isso, e eu, vá Jasmine, depois vai a inspiração e os pulsos, e eu, porque pá, somos humanos, ninguém pode pôr a capa de eu sou forte e aguento tudo. Não há como. Não existe isso. Agora, nós temos ferramentas, aliados, para conseguirmos ultrapassar melhor as situações, é completamente diferente. Com certeza. E nós irmos experimentando, tanto nas técnicas que nós utilizamos aqui como terapeutas, as duas, ainda hoje de manhã, na minha comunidade, eu estava a falar mesmo do momento presente, para estarem atentas a tudo, aos pensamentos, observar, simplesmente observar. Ao caminho que vão fazendo para o trabalho, fazemos milhentas vezes aquele caminho e muitas das vezes nem vimos o que é que se passa ali, para estarmos atentos. Claro. Tanto estas ferramentas, como também aqui os nossos aliados, nós temos que experimentar para perceber se faz efeito. Tal e qual. E depois, cada pessoa é única. Existem vários óleos, por exemplo, para acalmar. Se calhar a Ana dá-se melhor com uns e eu posso me dar melhor com outros, porque eles têm todos aquela mesma função de acalmar. Mas se nós não experimentarmos, nós não vamos perceber qual é que funciona para nós. Uma respiração consciente tanto pode funcionar para a Ana uma e para mim funcionar outra. Nós precisamos é decidir melhorar a nossa vida. É isso mesmo, isso é tomar uma decisão. A Helena diz, eu uso todos os dias o Jasmine, o Touch para ir para o trabalho. Este é... Eu tenho o Jasmine e fiz um blend, portanto, com óleo de coco fracionado, e anda sempre na minha carteira, sempre é um óleo que me acompanha todos, está na minha carteira, portanto. Eu agora vou aqui, quando alguém me diz a Rosa que está em Nova Iorque, ela é muito cedo, mas ela está aqui connosco, quando alguém me diz o que tenho que fazer, eu não faço, Então, é mais ou menos isso, quando alguém me diz, tens que fazer, até mesmo, o meu marido ainda com desorganização, ele às vezes ainda, mas levantar às 6 da manhã para limpar a casa. Eu, sim, queres limpar às 6 da manhã a casa, tu limpa, porque ele não. E ele diz, mas não. Cada um é como cada qual e nós temos que... A Susana aqui pergunta, o que é que pode acontecer quando nós cortamos a nossa criatividade? Portanto, como eu já há bocadinho referi, Susana, quando nós cortamos a nossa criatividade, nós bloqueamos sistemas energéticos dentro de nós, porque eu também referi que a criatividade está diretamente ligada à nossa intuição. E, portanto, se eu estou a receber... A nossa intuição é informação, é energia pura que nós estamos a receber através dos nossos centros energéticos. Quando nós bloqueamos, é essa energia que fica bloqueada. No meu caso, que sou muito sensível, obviamente que é uma coisa que é imediata. A minha digestão para.
o meu estômago fica enorme, eu tenho a certeza absoluta que há muita mulher que vai ouvir este direto e quando chegar a esta parte se identifica imenso, aliás, vai se identificar com o direto inteiro, mas com esta parte vai se identificar imenso, que é, eu estou muito bem e de repente eu entro em algum sítio, ou alguém chega ao pé de mim, ou há algum tipo de conversa, ou algum tipo de situação, e o meu estômago começa a inflamar imenso, a cabeça começa a doer imenso, e eu começo a ficar pesada. Eu não sei o que é, mas eu não sei quem é, nem sequer vou à procura. O que eu sei é que está na hora de sair dali. O que eu sei é que este não é o meu ambiente. Durante muitos anos, eu queria quis seguir uma determinada direção, quis estudar, quis seguir uma determinada direção e realmente não pude. Essa minha vontade foi bloqueada. E eu tive anos a fio a sofrer de enxaquecas sem saber porquê. Eu consultei tudo quanto era médicos, mas lá está, é uma questão energética. Então, por muito que eu tomasse medicação para as enxaquecas... Era para o sintoma também. É um sintoma. Então, por muito que eu tomasse medicação, eu não deixava de ter eu não deixava de as ter, portanto, eu não acabava com o ter enxaquecas, só que tinha uma medicação para, quando eu tinha enxaquecas, eu tomava aquele comprimido e pronto, e passava. Quando estava ali o sinalzinho, tu tomavas o comprimido. Tal e qual. Só que eu acabei... Mas elas continuavam a aparecer. Tal e qual. E assim como o estômago. Quando eu começo a perceber que estar em determinados ambientes, com determinadas pessoas, com determinado tipo de conversas, com determinado tipo de personalidades, tipo de comportamentos para comigo, que o meu estômago começava todo a inflamar, começava a cabeça a doer, etc. Quando eu mudo e começo a estudar o que me apetecia, começo a entrar nas escolas que me apeteceram, comecei a estudar tudo isto, eu nunca mais tive uma única dor de cabeça. Eu tive ciclos de inícios de depressão que foi uma perfeita loucura. Nunca mais eu tive nada disso até hoje. O meu estômago não inflama dessa maneira, porque não há motivo nenhum para ele inflamar, porque lá está. Quando eu acho que é para dizer não, eu digo não. Mesmo que toda a gente fique chateada, é igual. E em relação a isso do estômago é... Porque é que o estômago inflama? As pessoas também não sabem. O estômago é o medo. Quando nós estamos com medo, por exemplo, manifestar aquilo que nós queremos, expressar aquilo que nós queremos, pela opinião dos outros, ou porque isto ou porque aquilo, vai-se acumular no nosso estômago. Eu também tenho refluxo. Claro. Já não tenho refluxo. Não sei o que é refluxo já. Não tenho nada disso eu. Zero. Mas eu tinha. Claro. Quando eu vibrava ali no medo. Claro. Eu tenho aqui a Helena que diz que também faz todos os dias sublingual 3 gotas de copaíba e frankincense de manhã e ao deitar. Eu faço copaíba, eu faço frankincense e copaíba, tal como a Helena. A copaíba é o óleo da longevidade do cérebro. E uma das coisas que eu debati, que eu falei, que eu mencionei agora durante esta última fase da minha mãe, foi realmente a questão da demência dela. E, portanto, quem lida com a demência, e eu trabalho com muitas queridas que lidam com a demência, quer seja a nível profissional, quer seja a nível porque tem um familiar com demência, alguém com demência fica quase totalmente à mercê de outra pessoa. Então a nossa independência mental, esta independência na saúde, para mim é assim o topo dos topos dos tops daquilo que eu posso fazer por mim. Então, se do meu rendimento sair uma parte para eu cuidar da minha mente, a única coisa que eu estou a fazer é
amar os meus filhos ao nível mais profundo que eu possa amar. Porque quanto mais o meu cérebro se mantiver saudável, e mais uma vez eu repito, nós não podemos querer um cérebro saudável. Quando nós estudamos o cérebro, nós percebemos isto. Quando nós estudamos a neurociência, quando nós estudamos o nosso, como é que funciona a nossa parte neuronal, nós não podemos querer um cérebro saudável e que ele mantenha as suas funções cognitivas se nós passamos por situações, a frustração, os medos, as carências todas, a dependência emocional, a carência emocional, as frustrações, tudo. Desafios da vida, porque a vida é feita de desafios. Nós não podemos querer passar por isso e acreditar que o cérebro se mantém saudável. Isso não existe. E este desafio, este convite à Sílvia para nós virmos aqui hoje expor esta questão é exatamente para isto. É que não há nada mais precioso. Não há casa, não há carro, não há conta no banco, não há nada, não existe nada mais precioso do que eu manter a minha mente saudável, o meu discernimento, as minhas vontades, as minhas escolhas, as minhas opções e a minha independência. Porque todos os dias eu vivo mais um dia, ou seja, todos os dias nós temos menos um e caminhamos todos para o mesmo sítio. E, portanto, quanto mais saudável eu mantiver o meu cérebro, menos trabalho eu vou dar aos meus filhos. E isto chama-se amor incondicional pelos meus filhos. Esta é assim a ideia com que eu quero deixar hoje este direto. E agora diz-me tu, o que é que tu queres transmitir aqui a estas queridas todas? Nós somos a pessoa mais importante das nossas vidas. Não há forma. É connosco que nós passamos 24 horas sobre 24 horas por dia. Como a Ana estava a dizer, os nossos filhos são muito importantes e nós vamos estar a ajudá-los se nós estivermos bem. Mas sejam eles de que idade for, vão sempre precisar de nós. Se nós não estivermos bem, como é que nós os vamos ajudar? Se nós não estivermos bem, como é que nós vamos comandar um negócio? Não. Se nós não estivermos bem, como é que vamos ter um bom relacionamento? É tudo sobre nós, nunca sobre os outros. Então, cada uma das pessoas que assistir, se olhar e pensar, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu já fico extremamente feliz por ter passado esta mensagem. Porque se nós cuidamos dos nossos filhos porque os amamos, então nós também temos que cuidar de nós, porque nós somos a pessoa mais importante das nossas vidas e nós temos que nos amar e cuidar de nós, seja de que forma for. Tal e qual. Então, a Sílvia está lá embaixo em Monchique. Em Monchique. Mas também estou à distância de um clique para qualquer parte do mundo. É verdade. Nós, em dia destes, vamos fazer a caminhada, a dia destes, vai ser em setembro, a caminhada do Shinrin-yoku, que é uma caminhada sensorial, em que com a Sílvia vai ser em setembro. E é Monchique, mesmo quem não vive perto, pode vir, porque Monchique tem uma paisagem, uma carga de natureza fantástica. Temos aqui, e é mesmo essa a intenção destas caminhadas, é nós nos conectarmos também com a natureza. A natureza também é uma grande fonte de energia para nós. Então, Monchique é um lugar lindíssimo, mesmo quem esteja mais longe, eu também vou a eventos para o país todo e para fora do país. Claro. Quem tiver realmente intenção também pode vir aqui à nossa caminhada no dia 20 de setembro. E nós, entretanto, vamos deixar essas publicações para as pessoas se inscreverem e vai ser fora de série. Sílvia, muito obrigada. Muito obrigada a estas queridas todas que estão aqui a participar. Elas estão todas inscritas, praticamente todas, praticamente, há aqui algumas queridas que eu não conheço, mas a maior parte. Porquê é que não colocas nos comentários o link do grupo? Vou, porque o grupo para já é privado, para que as pessoas que querem entrar, olha, é uma excelente questão. Este grupo para já é privado, porquê? Porque eu vou começar amanhã e quem lá está já tem os óleos, porque tem um protocolo mesmo, que nós vamos aproveitar para deitar aqui umas fofurices abaixo.
uns quilitos abaixo. Então já lá tem o protocolo, já lá tem o protocolo dos produtos que as pessoas vão precisar, o MetaPower, por exemplo, para para equilibrar o nosso metabolismo. Tem, por exemplo, os probióticos, tem o VMG+, porque nós temos de dar energia às células para nós nos sentirmos bem, tem a Copaíba em termos de cérebro, ou seja, vai ter o planeamento de todas as caminhadas até ao fim do ano, onde é que eu vou estar, em que fim de semana, ou em que serão, e aonde, em que localidade, e quando, e a que horas, e com quem, porque eu tenho aqui uma série de queridas que vamos estar todas juntas, tal como contigo, e portanto, quem está completamente fora disto e cai ali no grupo de repente, sente-se dentro de uma máquina em centrifugação, porque realmente aquilo já está tudo em movimento. Sim. Então, eu tenho aqui o número de telefone, no meu e o teu, porque quem não está e quer entrar, então quem quiser fala contigo, fala comigo, justamente estão aqui os números de telefone, que é para as pessoas agora, mandam um WhatsApp e nós damos todas as informações que são necessárias para a pessoa se sentir confortável neste trabalho que vamos fazer, que vai ser maravilhoso. Aproveitem, porque vai ser extremamente acessível, não há ninguém a fazer coisas extremamente acessíveis, mas nós vamos fazer. Portanto, força, aproveitem. Normalmente, o que é oferecido não é valorizado, e isso é uma coisa que eu deixo ao critério de cada um, porque sou eu que vejo valor naquilo que me oferecem. E às vezes oferecem-me coisas realmente muito valiosas, e é por isso que eu agora também vou. A Sílvia, quando chegarmos ali a Monchique, também vai oferecer algo extremamente valioso. Portanto, está aqui o meu número de telefone, está aqui o número de telefone da Sílvia e nós estamos ao vosso inteiro dispor. Está uma pessoa a perguntar, só desculpa, Ana. Vai ficar gravado aqui a nossa... Vai ficar gravada, aliás ela vai ficar tanto no YouTube, depois quem quiser partilha o link, porque ela vai ficar no YouTube, vai ficar no WhatsApp. Eu vivo em Portugal, está aqui a Marta Silva a perguntar se vivemos em Portugal. Eu vivo em Coimbra e a Sílvia vive em Monchique, mas eu tenho uma surpresa, porque eu tenho aqui muitas queridas que estão fora de Portugal e eu vou ter com elas e vamos fazer a caminhada fora de Portugal também. Já agora, Marta, diga aqui onde é que está, se também está em Portugal ou se também está fora. Então, minha querida Ana Júlia, muito obrigada. É uma partilha realmente simples, mas extremamente acessível para nós percebermos que muitas vezes aquilo que nos apelidam e que nos causa tanta frustração pode ser uma qualidade fora de série. Ok? Então, minha Sílvia, a todas um grande beijinho, muito obrigada. Nós vamos estar perto de Coimbra, Marta. Manda um WhatsApp que é para entrar no grupo. Um beijinho grande a todas que estiveram aqui a participar. Um beijinho grande a quem vai depois ver o direto mais tarde. Sílvia, muito obrigada por este momento extraordinário. Tenho a certeza que esta nossa conversa foi muito valiosa aqui para muitas mulheres, que era essa a nossa intenção. É essa a nossa intenção. Um beijinho grande, um beijinho a todas. Muito obrigada. Um dia feliz. Obrigada.